Olá, meus caros, meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês na aula de hoje, nessa aula de análise de projeto de sistemas, certo? Vamos para a nossa aula de número 2, nós vamos falar hoje sobre o Scrum, certo? A engenharia da colaboração, nós vamos entender mais sobre essa metodologia ágil, certo? Que é o Scrum. Vamos lá então. Quais que são os objetivos da aula de hoje? Compreender o que é o Scrum como ferramenta de aplicação da filosofia ágil, que nós vimos na última aula. Conhecer os seus papéis, seus eventos, seus artefatos e story points. Entender a lógica por trás da divisão do trabalho em ciclos curtos, os chamados sprints. E refletir sobre como este método pode ser aplicado em contextos reais, inclusive contextos escolares. Novamente, meus caros, vocês têm acesso à plataforma da Alura. A plataforma da Alura tem uma série de cursos com relação a metodologias ágeis, certo? A filosofia ágil. Eu vou passar para vocês, no final dessa aula, também o link de um outro curso lá da Alura que fala sobre Scrum especificamente, certo? É extremamente interessante esse curso, meus caros. Vocês conseguem tirar daí um certificado, e esse certificado da Alura ele tem peso no mercado, não percam essa oportunidade, tá? Não é um valor baixo se vocês fossem pagar por essa plataforma e vocês têm acesso gratuito. Aproveitem ela. Vamos lá então, para começar a conversa, o que é o Scrum? O Scrum ele é uma estrutura de trabalho que se baseia na filosofia ágil que nós vimos na última aula. Ele é usado principalmente no desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de softwares, certo? Mas ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto, tá? Ele iniciou no desenvolvimento de software, mas hoje em dia ele é aplicado em todas as áreas, tá? Diferente dos métodos tradicionais que seguem uma ordem rígida e linear, como por exemplo o modelo em cascata, o Scrum ele trabalha em ciclos curtos e iterativos, os chamados sprints. A cada sprint, a equipe entrega uma parte funcional do projeto. Ela vai avaliar os resultados, ela vai receber um feedback e ela vai ajustar o processo para a próxima etapa. Tá? As diferentes entregas que você pega num sprint para realizar, certo? Você tem que entregar elas naquele sprint. Elas têm que ser divididas, certo? O trabalho que você tem que fazer, pensando que todo o trabalho que você conseguir pegar tem que ser entregue naquele sprint, tá? Por que o Scrum ele é tão utilizado, meus caros? Porque ele promove entregas constantes e evita acúmulo de tarefas. Ele permite uma adaptação rápida a mudanças de prioridade ou mudanças imprevistas, tá? Ele melhora a organização do time e distribui melhor a responsabilidade. Nós conseguimos nos comunicar de forma mais eficiente. E, por fim, ele incentiva a autonomia e o trabalho colaborativo, tá? Vocês, meus caros, vocês já participou de algum trabalho em grupo onde o planejamento falhou, certo? Que vocês não conseguiram entregar, né? No prazo, por exemplo. E o que teria sido diferente se vocês tivessem usado ciclos curtos e reuniões frequentes? Você acha que teria ajudado, que não teria ajudado? Ah, aquele projeto estava condenado, não tinha como salvar. Ah, não. Se a gente tivesse feito mais reuniões, se a gente tivesse discutido o que estava ocorrendo de forma mais frequente, nós conseguiríamos ter salvo aquele projeto, nós conseguiríamos ter entregue ele a tempo. Vamos dar uma olhada no chat, o que vocês estão dizendo. Me contem, meus caros. O Vitor, na pergunta anterior que eu fiz no começo da aula, antes de iniciar, na verdade, né? Está dizendo que ele não sabe exatamente o que fazer, tá? Mas desenhar, editar, fazer animação e mexer com computação parece legal. Vocês são novos ainda, né, meus caras? Vocês estão, se eu não me engano, na segunda série, né, do ensino médio. Vocês ainda têm tempo para escolher, certo?
Putz, não é porque chegou também na época da universidade, da faculdade, do vestibular ali, que vocês têm que ter uma ideia em mente também, tá? Vocês têm essa pressão, obviamente, seria interessante se vocês soubessem, tá? Mas não é o fim do mundo se você não conseguir. E aí, meus caros, os projetos que vocês têm que entregar e os trabalhos em grupo que vocês têm que entregar na escola, vocês conseguem entregar tudo sempre, assim, é tranquilo? Né? O prazo que os professores passam é fácil? Como é que é? Ou não? Tipo, putz, teve trabalho que a gente não conseguiu entregar, que eles tomaram um 0, alguma coisa assim, porque o projeto estava condenado, vocês não conseguiram se planejar direito, ninguém ajudou. Como é que foi? Já teve trabalhos mal sucedidos. Já te ocorreu... Mas por que, meus caros? Por que você acha que o projeto foi mal sucedido? Por que você acha que falhou? O que teve de problema? Por isso, é de boa. Juan, Luiz, o que vocês me dizem? Falta de comunicação. Vocês dividiram inicialmente, você faz isso, eu faço isso, você faz aquilo, chega no final, junto tudo e pronto, né? Só que daí alguém acabou não fazendo. Foi basicamente, foi por aí? Sim, né? Você percebeu que era a única pessoa competente lá. Esse é um problema, né, na escola ali. Mas isso é um problema profissional também, tá? Você vai trabalhar com pessoas profissionalmente, tá? Que deveriam saber, deveriam ser competentes, mas não necessariamente são, certo? Isto ocorre, nós temos que saber lidar, certo? A questão da falta de comunicação, Luiz, então, vocês dividiram inicialmente e depois quiseram reunir no final. Você acha que se você tivesse se reunido mais ali, putz, como é que tá indo a tua parte? Tá saindo, não tá saindo, certo? Você acha que teria sido melhor ali pro projeto? Você acha que teria conseguido entregar o projeto? Eu teria dado pelo menos uma cutucada nas pessoas ali, putz, vamos lá, né? Se esperte aí, vamos desenvolver, faz a tua parte. Né? A questão é que é chato chamar a atenção para isso, né? Ainda mais no ambiente escolar. Teria que falar com uma certa... tem que passar um jeito ali, uma delicadeza na hora de falar, né? Pô, vamos ver, como é que tá indo a tua parte aí? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, certo? Você concorda, Júlia? Você também já teve problemas com projetos assim? É extremamente comum, né? A gente não aprende esse tipo de metodologia de filosofia na escola, né? Eu, quando fiz escola, né? Mas para ser sincero, quando eu fiz escola não tinha metodologia, não existia filosofia ágil ainda, né? O que a gente fazia? Vamos dividir o trabalho, legal. Você faz isso, eu faço isso, você faz aquilo. Final, a gente se reúne, junta tudo, né? Perto do fim e pronto. Né? Vocês fazem assim também, seus projetos? Depende muito da pessoa ser participativa, né? Mas se você cutucar a pessoa, se você, né, se reunir com mais frequência, se você incomodar um pouco a pessoa, mas obviamente não sendo grosso, né? Incomodar a pessoa, tipo... E aí, vamos se reunir? Como é que tá indo, né? Você tem que ter um jeito de falar ali, né? Você acha que ajudaria, né? A maioria das vezes, né? A maioria das vezes você se reúne. No começo, você faz isso, eu faço aquilo, você faz isso. Né? Ajudaria. Nos projetos que vocês têm daqui em diante, meus caros, vocês acham que vocês vão adotar isso, né? Ou não? Vocês acham que, putz, não dá tempo, não sei se vai dar certo, não sei se vai ajudar? Vocês pretendem fazer isso? Se tiver pessoas competentes, sim. Se você não tiver pessoas competentes, você vai ter que trabalhar com elas da mesma forma, certo? E tentar fazer tudo sozinho é extremamente complicado, né? Às vezes você consegue, né? Tipo, putz, as pessoas aí são zero à esquerda, né? Não tem como trabalhar com elas. Mas profissionalmente não. Profissionalmente você vai ter que dividir, ou você vai ter que conversar com
quem está organizando esse projeto, né, com um líder ali, putz, pô, esse cara não está fazendo nada, né? Eu sei que na escola é difícil, putz, eu vou falar pro professor, pô, professor, o cara não está fazendo nada, mas daí você tem que trabalhar o resto, você vai ter que estudar o resto do ano com a pessoa, e ela pensou, pô, você me caguetou, né? X9 aí. Isso é um pouco mais complicado. Profissionalmente não, tá? Profissionalmente você não tem que ter esse medo. Ô, líder, esse cara não tá fazendo nada, esse cara é um preguiçoso, né? Chama a atenção dele aí. Um pouco mais fácil nesse ponto. Muito bem, meus caros, vamos voltar então. Google, me ajude. Google, por favor, me ajude. Carregue o slide. Aí, agora sim. No Scrum, meus caros, nós temos diferentes papéis dentro dele, certo? Quem faz o que dentro do time, certo? Cada pessoa na metodologia Scrum tem um papel bem definido, certo? Isso não significa que existe cargos ou hierarquias, certo? Mas existe sim uma responsabilidade clara que vai ajudar o time a funcionar de uma forma mais organizada, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais eficiente, tá? Nós temos 3 papéis principais no Scrum, tá? Um deles que foca no que deve ser feito, outro que garante que todo o processo funcione bem, e por último, o pessoal que está na linha de frente da execução. Entender esses papéis ajuda o grupo a evitar confusão, a dividir tarefas com mais clareza e a trabalhar com autonomia, sem depender de ordens o tempo todo, tá? Ninguém quer ficar com o chefe ali falando, você tem que fazer isso, o que você está fazendo, não está fazendo? Não. A gente organiza, a gente tem autonomia, nós sabemos o que nós devemos fazer. Vamos dar uma olhada nesses diferentes papéis, certo? O primeiro deles é o de Product Owner, ou chamado PO, certo? O, entre aspas, dono do produto, certo? Ele não é necessariamente o dono, tá? Ele não é o dono do produto. Qual que é o papel deste PO, certo? Ele representa os interesses do cliente ou do usuário final, né? Ele é o advogado do diabo, meus caros, tá? O cliente pediu isso, certo? E ele vai defender a visão do cliente, os interesses do cliente no nosso projeto, tá? Ele que define o que deve ser feito e em qual ordem, em qual prioridade. Olha, nós temos que priorizar estas tarefas. Essas outras tarefas não têm uma prioridade tão grande, certo? A gente pode fazer depois e assim por diante. E ele é responsável pelo Product Backlog, certo? É ele que é responsável por uma lista de tarefas que a gente deve fazer. A gente vai ver mais sobre esse conceito de Product Backlog daqui mais para frente. Tá? O próximo papel é o do Scrum Master, certo? O SM. Ele atua como um facilitador e não como um chefe, certo? Ele vai ver, o que você tem de obstáculo, certo? E ele vai tentar remover esses obstáculos para você, e ele vai tentar promover uma maior comunicação entre as partes. Ele vai basicamente garantir que todos estão seguindo os princípios do Scrum, certo? Ele é um facilitador, ele vai remover obstáculos para vocês, ele vai promover, então, esta maior comunicação, a fim que você consiga entregar de forma mais fácil, de uma forma mais ágil, o que você precisa. E, por fim, o último papel é do time de desenvolvimento, o grupo responsável por entregar o que foi planejado, certo? Que vai decidir como fazer as tarefas, certo? E esse time, esse grupo, ele trabalha de forma colaborativa e auto-organizada, certo? Dentro da equipe, nós vamos dividir as tarefas, certo? O que você vai pegar de tarefa, certo? Quantas tarefas você vai pegar? A gente vai ver mais pra frente que as tarefas, elas são divididas em histórias, em pontos, certo? Os chamados story points. Olha, essa tarefa tem este peso, essa tarefa vale 5 pontos, certo? Essa tarefa vale 3 pontos, essa tarefa vale 2 pontos. Como assim dividir em pontos?
você pensa, né, que conforme o nível de experiência da pessoa, num ciclo, quantos pontos você consegue entregar? Eu consigo eu consigo entregar, agora sim, eu consigo entregar 20 pontos num sprint, num ciclo. Tá? Então uma tarefa de 5 pontos, ela é muito mais complexa do que uma tarefa de 1 ponto. Sim, né? Ela seria basicamente 5 vezes mais complexa, ela levaria 5 vezes mais tempo de ser realizada. Tá? É assim que a gente se organiza dentro do Scrum. No Scrum, meus caros, cada papel existe por um motivo, certo? Não é para mandar ou obedecer, mas para garantir que o time funcione como um sistema bem ajustado. Assumir um papel claro dentro do grupo ajuda a evitar confusões, sobrecarga e perda de tempo, certo? Melhora muito a colaboração, e tempo não é algo que nós temos, meus caros, certo? Todas as nossas entregas são para ontem, certo? Nós não podemos nos dar esse luxo de perder tempo. Mais importante do que o papel em si é a responsabilidade que cada pessoa assume para o sucesso do todo. Isso vale tanto para um projeto grande quanto para um simples projeto escolar. E vocês, meus caros, se vocês tivessem que escolher um papel em um trabalho escolar, o que você escolheria e por quê? Eu seria o PO, né? Eu vou assumir o lado do meu cliente, vou assumir o lado do professor. O professor pediu isso, tá? Mas o que a gente tem que priorizar para entregar isso que ele pediu, o que o professor pediu nesse trabalho, certo? Não, eu vou ser um Scrum Master, eu vou ver o que as pessoas precisam para fazer as entregas delas, certo? E eu vou ver o que está dando de problema, o que a gente pode melhorar, certo? Você não está conseguindo fazer essa tarefa por causa desse motivo, certo? O que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu vou remover essa dificuldade que você está tendo, certo? Você está dependendo de outro aluno para fazer essa tarefa sua? Vamos conversar com esse outro aluno, vamos ver por que esse outro está dificultando a sua vida, o que ele está impedindo ele de te ajudar, e assim por diante. Que papel que vocês escolheriam então, meus caros? Tá? E quando você trabalha em grupo, você geralmente toma a frente do projeto? Você é quem organiza? É você quem executa? Que papel que você assume? Vamos dar uma olhadinha no chat. Vocês, então, meus caros, vocês gostam de organizar as pessoas? Vocês gostam de ajudar as pessoas a entregarem? Quase na hora. Nós vamos até... Não, é 10 para as 10, né? Vamos... A gente tem mais um tempo aí, temos mais 10 minutinhos aí. Você é o suporte, normalmente, Juan, tá? Nós temos mais 10 minutos, meus caros. Não se apressem aí. Você faz a parte principal. Você faz a parte principal que seria produzir, basicamente, Vitor. Você faria, então, a parte do time de desenvolvimento. Tá? O Juan ali, que é geralmente o suporte, você seria, então, basicamente um Scrum Master. Você ajudaria as pessoas no que elas precisam, né? Entendi. É às 9h45. Professor, que horas que a gente vai parar aqui, professor Gabriel? Tudo certo. Tá, então 9h45 a gente para. Vamos fazer mais aí uns 10 minutinhos, um pouquinho menos agora. Muito bem. Vamos voltar então aqui para os slides, meus caros. No Scrum nós temos eventos também, certo? Que é o ritmo que organiza o nosso time. Para que um time ágil funcione bem, é preciso
é preciso mais do que dividir as tarefas. É necessário ter um ritmo de trabalho com momentos bem definidos. Olha, nesta parte que nós vamos planejar, nessa outra parte nós vamos acompanhar, revisar e melhorar, tá? Esses momentos são chamados de eventos ou cerimônias do Scrum, tá? E eles são fundamentais para manter a nossa equipe alinhada, nossa equipe produtiva em uma constante evolução. Cada cerimônia, cada evento também tem uma função específica de ser, certo? E acontece em um momento certo dentro do sprint. Não são reuniões somente para encher o tempo, certo? Não, elas têm um motivo, elas são pontos estratégicos da nossa organização. Vamos dar uma olhadinha neles? Primeiro, nós temos o sprint, certo? Que é o nosso ciclo fixo de trabalho, que vai ter entre 1 a 4 semanas, depende de como vocês se organizam, tá? Nós temos ainda o sprint planning, que é uma reunião no início do sprint para planejar o que vai ser feito, certo? O que nós vamos fazer neste sprint, certo? Nós temos um daily scrum, que é uma reunião diária de no máximo 15 minutos, que a gente geralmente faz em pé, certo? O pessoal não fica muito acomodado, para alinhar o que vai ser feito naquele dia, certo? O que você tem que fazer, o que você vai fazer, o que pode te impedir, o que está te impedindo de realizar as tarefas desse dia. Ao final, nós temos um sprint review, que é uma apresentação sobre o que foi entregue, e nós temos um sprint retrospective, certo? Uma retrospectiva do sprint, uma reflexão sobre, como é que foi o sprint, o que funcionou, o que pode ser melhorado, o que teve de problema, certo? E assim por diante. Os eventos, então, eles criam um ciclo vivo dentro do projeto. Você vai assumir um ritmo dentro do seu trabalho, certo? Você vai estar sempre passando por esses eventos, por essas cerimônias, tá? Dentro do Scrum ainda nós temos diferentes artefatos. Artefatos do Scrum são os documentos, as listas e as entregas que ajudam o time a saber onde que ele está, o que está fazendo e o que já foi feito, certo? Aqui se aplica bastante a outra metodologia ágil extremamente utilizada, que é o Kanban, certo? A organização, tá? Esses artefatos, eles organizam todo o conteúdo do projeto em 3 partes principais. O que precisa ser feito, o que está sendo feito agora e o que já foi feito, o que já foi entregue, tá? Isto organizado numa tabela, fica bem visível, fica bem fácil de todo mundo entender. Olha, tal pessoa tem que fazer isto, tal pessoa está fazendo isto, tal pessoa já fez isto, né? Os artefatos no Scrum são o Product Backlog, que é a lista de tudo o que precisa ser feito. O Sprint Backlog, que são a lista de tarefas para aquele sprint atual. E o incremento, né, que é parte do produto entregue ao final da sprint, certo? O que precisa estar funcional, o que é o mínimo que eu preciso ter para entregar naquele sprint. Os artefatos no nosso Scrum, então, eles não são documentos burocráticos, tá? Não é papelada, mas eles são ferramentas práticas para guiar o nosso time durante todo o projeto, tá? Para a gente ter uma referência no que as outras pessoas estão trabalhando, no que falta trabalhar. Eu preciso fazer uma certa tarefa, só que para fazer essa certa tarefa eu preciso que fulano de tal faça a tarefa dele primeiro, tá? Isso é extremamente comum. Um time que domina seus artefatos, que trabalha... ele consegue trabalhar com mais foco, com mais confiança e com mais clareza. E isso faz toda a diferença no trabalho, tá? No momento da entrega. Por fim, meus caros, no Scrum nós temos os chamados Story Points. Os Story Points são unidades de medida para estimar o esforço necessário para uma tarefa, tá? Você vai medir a complexidade, a quantidade de trabalho e o nível de incerteza. Por exemplo, uma tarefa que recebe um ponto, um story point, é uma tarefa muito simples. Uma tarefa de 2 a 3 é uma tarefa que tem um grau de complexidade médio já. Uma tarefa de 5 a 8 pontos é uma tarefa grande, uma tarefa difícil. Uma tarefa com mais de 13 pontos é uma tarefa que foi mal definida, certo?
Se ela tem 13 pontos, ela deveria ser dividida novamente, certo? A gente vai tentar focar ali no máximo 10, 11 pontos estourando assim. Com base em no desenvolvimento, certo? No desenvolvimento nós temos geralmente níveis profissionais, certo? Você vai entrar como um estagiário, por exemplo. Um estagiário ele consegue entregar em um sprint ali de 2 semanas, por exemplo, de 2 a 4 pontos. Ele vai entregar, então, tarefas extremamente simples, certo? E ele vai ter sempre uma supervisão para fazer essas entregas. Um júnior, certo? Que ele já está formado, ele vai ter até 1 ano de experiência, basicamente. Ele vai conseguir entregar de 5 a 10 pontos em um sprint. Ele consegue já desenvolver suas partes de forma isolada do sistema com o apoio de um sênior, por exemplo. Um profissional de nível pleno, né? Ele vai conseguir entregar de 10 a 15 pontos. Ele tem uma boa autonomia, ele consegue contribuir com decisões técnicas já. E por fim, um sênior, ele vai entregar de 15 até 20 pontos ou mais. Tá? E um sênior, ele vai assumir as tarefas críticas, ele vai conseguir mentorar o time, ele vai conseguir fazer uma entrega com confiança, certo? Ele vai conhecer todo o sistema, ele vai conseguir agir em qualquer parte do sistema, ele tem que ter todo esse domínio técnico. Tá? No mais, meus caros, seria isso na aula de hoje, certo? Essa parte de Scrum. Na próxima aula nós vamos ver a outra metodologia ágil mais popular, que é o Kanban. Ficamos por aqui. Até a próxima, então, meus caros. Nos vemos lá.